satisfeito. Queria agradecer à diretoria da CEP a confiança que depositou no IELA para realizar aqui esse evento. Sem demora, queria dizer também ao poeta que o Brasil está jogando e o auditório está repleto. Na direção do que o nosso querido embaixador mencionou, pensar a geopolítica latino-americana atual. Os últimos 15 anos foram marcados pelo ascenso daquilo que eu denomino, mas outros também denominaram, a emergência do nacionalismo revolucionário na América Latina, que foi marcado por um ascenso do movimento de massas, de maneira geral, nos países latino-americanos. Pensem o contraste dessa época com os anos 80 e parte dos anos 90, em que o que nós fazíamos era contabilizar a perda sistemática de direitos sociais, direitos políticos, e a emergência do nacionalismo revolucionário, que foi um fenômeno muito pouco discutido no Brasil, e em grande medida desprezado no Brasil, se expressava de maneira muito clara e contundente nesse fenômeno extraordinariamente importante que foi a Revolução Democrática Bolivariana que emergiu na Venezuela. A meu juízo, não teve processo político mais importante e contundente nas últimas 2 décadas do que a emergência da Revolução Democrática Bolivariana. Esse movimento, obviamente, não era um movimento que ocorria exclusivamente na Venezuela. Ele ocorreu e se manifestou como Revolução Democrática e Cultural na Bolívia, de Evo Morales, e a longa crise que precedeu o governo de Evo Morales. E ela também se manifestou na Revolução Cidadã do Equador e da longa crise até que se estabelecesse o governo de Rafael Correa. De tal maneira que, quando nós observamos os governos, eu diria menos no processo venezuelano e muito mais no processo boliviano e equatoriano, há um processo político para ser analisado de grandes combates entre massas populares e as elites dominantes, que terminaram e concluíram em governos dessa natureza. E chama atenção pelo processo da luta de classes, porque, em grande medida, passamos a observar governos e analisar muito pouco o Estado e o conflito social e o conflito entre as classes, que é que efetivamente o que conta. E digo isso que passamos porque no pensamento liberal, na sociologia dominante, etc., isso é muito comum. Observar mais o governo do que o Estado, observar mais o processo político eleitoral e menos o conflito das classes sociais. Mas é isso que nós precisamos recuperar desde uma perspectiva crítica dentro da economia e nas ciências sociais em geral. Esse processo que culminou também com uma certa democratização, que com muito acerto Agustín Cuevas chamou de democracias restringidas na América Latina, da qual o exemplo mais contundente é o caso brasileiro. O Brasil é um caso exemplar de uma democracia restringida que deveria envergonhar a todo liberal que faz crítica e que fez crítica ao processo venezuelano, equatoriano ou boliviano. Pensem, por exemplo, a longa e confortável transição da ditadura para a democracia que ocorreu em nosso país, preservando completamente os interesses de Washington e preservando completamente, de maneira intocável, não só os crimes da ditadura, que não foram apurados ainda, mas como a posição de classe, dos monopólios, da propriedade da terra, do prestígio social e do esnobismo de nossa elite. Então não há que se orgulhar de democracia alguma, estou de pleno acordo, absolutamente satisfeito e feliz pelo diagnóstico que aqui manifestou Samuel Pinheiro Guimarães. E teríamos que observar, em oposição a esse cenário, as grandes contribuições que vieram de Venezuela, de Equador e de Bolívia. Porque aqui no Brasil,
todos aqui na mesa sabem, vocês sabem, há uma tendência da classe dominante que foi amplamente difundida e incorporada, que os países latino-americanos não têm muito que ensinar para nós, que nós somos um certo caso especial, que é especial desde a época de Simão Bolívar, que não sabia muito bem o que fazer com o Império Brasileiro, embora tivesse uma visão estratégica do que fazer com o Império Brasileiro, que era uma aliança. E quais são essas grandes conquistas da emergência desse nacionalismo revolucionário, cujo balanço ainda tem que ser feito? Eu diria que, primeiro, precisamente a superação do horizonte liberal da democracia, que nós ainda acumulamos aqui. Daí o entusiasmo extraordinário pelas eleições, sem analisar o sistema político brasileiro. Nós colocamos a disputa eleitoral acima de uma análise do sistema político brasileiro, que só volta a existir depois quando é para justificar a inanição dos governos, a falta de posição política dos governos aqui no Brasil, em especial dos governos progressistas, como Dilma e Lula. Nenhuma análise da correlação de forças real é feita aqui de maneira absolutamente irresponsável por aqueles que defendem as virtudes desse tipo de governo. Quer dizer, o que o processo do nacionalismo revolucionário colocou? Colocou o conceito da democracia participativa e protagônica, que é a superação do horizonte liberal de política absolutamente indispensável para todos nós que queremos pensar uma efetiva democratização do Brasil, que toque, e que só poderá ser democracia se tocar o tema da propriedade e do poder político da classe dominante. Portanto, está muito longe dessa coisa de base aliada, Congresso Nacional e etc. Tem que cortar na carne da classe dominante. Ou nós fizemos isso, ou não há possibilidade de transformação real da sociedade brasileira. Não haverá, ganhe quem ganhe as eleições. E não é que me é indiferente os candidatos, mas tampouco há um abismo entre eles. Não estamos sob a ameaça de um fascismo no Brasil e a emergência de uma ultradireita que vai devorar tudo e a todos. Esse é um cenário rigorosamente falso. Segundo, emergiu um novo constitucionalismo na América Latina muito importante, na tradição liberal que imperou entre nós. Democracia e revolução terminaram por ser temas opostos. Aqueles que eram democratas não podiam defender a revolução. Aqueles que eram revolucionários estavam antagonizados com a democracia. Foi no solo concreto da América Latina, e especialmente no processo venezuelano, equatoriano e boliviano, que o conceito de revolução democrática se afiançou de novo com credibilidade entre os povos e superou o horizonte limitado da ciência política liberal, que domina amplamente as universidades, os sindicatos, os partidos políticos e grande parte daqueles que se autodenominam de esquerda. Veio daí. Portanto, essa reconciliação entre o que se chamou um conceito de revolução democrática, diga-se de passagem, o Florestan Fernandes tinha nesse conceito de revolução democrática um apreço extraordinário. E eu digo categoricamente, aqueles que querem, que só estão acostumados com a nossa sociologia, com o pensamento uspiano, que todo mundo sabe a minha crítica severa que eu tenho contra a USP e a Unicamp, sabe, quando lê aquele ensaio Nova República de Florestan, o que organiza aquele ensaio é o conceito de revolução democrática, que se verificou na plenitude, a adequação da realidade ao conceito na Venezuela, no Equador, em momentos importantes da luta política, e da Bolívia. Estou falando da valorização do processo político e menos do governo. E claro, muito importante para a América Latina, porque nós não estamos na Europa, foi a emergência disso que se chama, de maneira geral, mas tem um monte de limitações, que é o novo indigenismo latino-americano, que na verdade é um velho indigenismo latino-americano de resistência, de organização, que conforma povos inteiros, que no caso do Peru é importante, do México é importante, da Guatemala é importante, mas no caso especialmente do Equador e da Bolívia é absolutamente importante e decisivo para explicar o dinamismo político. Esse acúmulo de experiências populares, a emergência daquilo que Fidel Castro chamava, na história me absolverá, de o povo em movimento, ocorreu no momento em que aquilo que era mais orgânico no Brasil, da classe trabalhadora, a classe operária, se desorganizou
e perdeu eficiência política. E veio a emergência do povo. Portanto, nós não temos que ter problema nenhum de trabalhar com a categoria povo, desde que tiremos daí a ambiguidade que é própria de uma perspectiva política cuja intenção é conciliar os interesses que são efetivamente antagônicos entre os trabalhadores e a burguesia, de maneira geral. E quero registrar, por último, uma das imensas conquistas, que foi um ponto essencial que ocorre no Equador, também os direitos da natureza, uma quantidade de coisas que teríamos que... Mas eu tenho que ser aqui muito preciso. Eu quero dizer, ocorreu no Equador um episódio de uma transcendência histórica, que foi a auditoria da dívida externa equatoriana. Isso que foi rigorosamente ocultado pela imprensa, desconhecida pelos sindicatos e pelos partidos políticos, e claro, e ocultado pela mídia, cuja função não é outra do que temer uma opinião pública bem informada. Agora, que isso fosse um tema esquecido nas universidades, mostra o grau de degeneração intelectual, de distanciamento da realidade que ocupa a cabeça dos economistas, do empobrecimento sistemático de sua formação, e não só dos economistas, também do pessoal de relações internacionais, dos engenheiros e dos médicos, porque também não está vetado a ele a cultura e a inteligência, e o compromisso político com a realidade brasileira. Quero lembrar que Salvador Allende era médico, Fidel Castro era advogado, e poderíamos assim seguir dizendo que todas as profissões podem, em última instância, ser salvas. O quadro atual é, não obstante, um quadro que essas energias transformadoras, a meu juízo, se esgotaram. Quero dizer, registro isso, esses avanços, não para dizer que isso aqui acabou e não valeu a pena esse combate. O bom combate foi feito. E tivemos conquistas extraordinárias, que aqui no Brasil, não é o caso do Pedro no Equador, não é o caso de outros companheiros, dos companheiros venezuelanos que estão aqui, dos companheiros uruguaios que estão aqui, que esses companheiros de outros países têm isso muito bem avaliado. Mas se nós não estamos de costas para a América Latina, e já não estamos, acumulamos uma ignorância ainda tão grande sobre o processo político latino-americano, que nos faz falta para perceber e renovar a nossa praxis política aqui e agora. Não obstante todos esses avanços, eu considero que as energias transformadoras desses processos se esgotaram. Os Estados Unidos nunca perderam o foco. Por quê? Porque o imperialismo nunca perde o foco. Aqui no Brasil prosperava, o Samuel, tenho certeza, sabe disso, aquela ideia que Fernando Henrique expressava isso. Me desculpe eu mencionar esse palavrão, mas o que eu quero mencionar aqui, Fernando Henrique dizia: os Estados Unidos e o liberalismo brasileiro de maneira geral não estão mais preocupados com a América Latina, estão muito preocupados com o Oriente Médio, com o mundo árabe, etc., como se isso fosse uma grande dificuldade para nós. O imperialismo, que é essa categoria fundamental para a análise política, para as relações internacionais, para a economia, para tudo, o imperialismo, uma potência imperialista como os Estados Unidos, atua em todo o planeta, em todos os momentos. E eu faria aqui notaria uma diferença com o Teotônio, sem prejuízo de poder estar no acordo essencial. Embora os Estados Unidos não desejem duas guerras ao mesmo tempo, eles não podem, eles tampouco podem evitar duas ou três ou quatro grandes conflitos ao mesmo tempo, que não desejam, que tenham condições muito restritivas para fazer, eu estou de acordo, mas que na emergência, nas situações limites, não vacilam em atuar, estaríamos de acordo que teriam que fazer, e fazem. Os Estados Unidos nunca mandaram, e continuaram avançando, tiveram conquistas fundamentais nesse período. Primeira delas, a mais importante indiscutivelmente, foi
o Tratado de Livre Comércio entre o México, o Canadá e os Estados Unidos. Foi a grande derrota latino-americana em 1º de janeiro de 1994, porque tirou da órbita latino-americana um país gigantesco como o México. Foi uma vitória estratégica dos Estados Unidos que se estendeu para a América Central com o Tratado de Livre Comércio que incorporou países da América Central e República Dominicana. Uma vitória estratégica dos Estados Unidos. Uma espécie de reconfiguração da área de influência, de controle de território, de população, de migração, de dolarização, de um conjunto de mecanismos que deu uma força para os Estados Unidos e tirou, no momento em que começava a se esgotar a fase chamada neoliberal, tirou do contexto latino-americano um país tão importante e estratégico para todos nós latino-americanos, que é o México. A segunda grande política dos Estados Unidos, da ofensiva imperialista contra nós, foi isso que eu não gosto desse, não considero um conceito, mas foi o avanço do neoliberalismo, que é uma estratégia estadunidense. E essa estratégia durou e teve um efeito devastador, com a cumplicidade das classes dominantes latino-americanas e com a debilidade congênita da burguesia dos nossos países, em especial da burguesia latino-americana. Qual é o grande ensinamento, a grande lição do chamado neoliberalismo, que não tinha aqui, a despeito das imensas lutas populares, dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, dos setores médios, dos profissionais, etc., não tinha aqui na Avenida Paulista, no caso brasileiro, uma burguesia capaz de defender seus próprios interesses, tal como nós vimos na Europa. Essa é a grande questão do chamado neoliberalismo. A classe social capaz de enfrentar os interesses imperialistas em seu benefício e em favor de uma hegemonia própria, inexiste. Lamentavelmente, viva uma velha descoberta de tantos outros, uma de Gunnar Frank. Esse é o assunto, a opção da burguesia brasileira, essa que é muito moderninha, essa que se acha melhor do que a burguesia equatoriana, que a burguesia paraguaia e uruguaia. Eu entendo, não há indústria, é verdade, mas aqui no suposto de que a indústria, e diga-se de passagem, Samuel, na Constituição brasileira, é tudo empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital internacional. Legalizado pela Constituição, de maneira que é tudo nosso. Empresa brasileira, está na letra da Constituição. E isso tem implicações jurídicas, tem um conjunto de implicações. Esse neoliberalismo fez um desastre global, eu queria mencionar 3. Primeiro, criou um superendividamento estatal gigantesco que está aí cobrando um preço extraordinário. Segundo, aprofundou a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho que elimina qualquer orgulho burguês industrial. Eliminou, matou na raiz. Acabou o orgulhozinho paulista. Deu, is over. Não tem mais. Não tem mais. A regressão industrial, a regressão tecnológica, científica e tecnológica do Brasil é sem precedente histórico. Eu não quero aqui dizer que não tem pequenas contradições, um antagonismo aqui, um antagonismo acolá, que a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a burguesia industrial não reclama, que um sistema nacional financeiro não pode dar uma canelada no imperialismo ali, mas essas contradições pequenas não conformam um antagonismo capaz de montar uma estratégia. Essa que é a questão central. O resto é crescimento lento, e obviamente abandone de qualquer perspectiva industrializante. Qualquer! Por isso, o pessoal fica aqui, Samuel, dizendo assim, temos que fazer política industrial. Até o Galbraith dizia, o nosso bom e querido comportado, o Galbraith dizia, o pessoal tem medo de dizer a palavra protecionismo. Isso que a China faz, sem cerimônia. Protecionismo! Mas aqui aqueles que querem política industrial não querem protecionismo. Quer dizer, é como Madame Bovary, quer morrer e quer ir para Paris. Não dá. Ou morre, ou vai para Paris. As duas coisas não podem. Agora, estou chegando ao final, a emergência do chamado neodesenvolvimentismo, o tema do nosso encontro, o tema da CEP.
O neodesenvolvimentismo é rigorosamente uma ideologia no sentido que Marx expressa isso na ideologia alemã. Não tem um processo concreto. Primeiro, tem um pacto de classe em que a burguesia chama os trabalhadores, como no velho desenvolvimentismo, dizia aqui, ó, vamos defender alguns direitos fundamentais. Não estou falando de caridade, não estou falando de programa social. Estou falando de pacto que envolva salário, produtividade e acumulação de capital. Não existe, nem sobre Lula, nem sobre Dilma. E nem vou falar de FHC e de Aécio. Ou de Marina, ou de Campos, ou de qualquer coisa que venha por aí. De tal maneira que essa ideologia desenvolvimentista implicou, queria mencionar, o raquitismo dessa burguesia industrial, o grande mecanismo de acumulação, valorização do capital, que se transformou no tema da dívida pública. Não é qualquer coisa. Não é possível. É uma situação que eu fico pensando, eu quando penso, Teotônio, no tema da dívida interna aqui no Brasil, eu fico pensando na Nicarágua sandinista, que logo depois da Revolução tinha que colocar 50%, 60% do seu orçamento na defesa armada do país contra os Estados Unidos. Nós temos no Brasil uma situação quase limite, coloca-se 40%, 44%, 50% do orçamento para o rentismo. Como é que pode existir entre nós esse otimismo burguês desvairado, desenvolvimentista, com metade do orçamento entregue para o chamado rentismo financeiro? Não pode haver, não haverá. Por isso que no seu lugar entrou o tema do trato da questão social. Quero dizer, o Brasil está no meio, e a América Latina em geral, mas no Brasil é muito expressivo, uma gigantesca digestão moral da pobreza. Uma gigantesca digestão moral da pobreza. Por quê? Porque se faz com chamados programas sociais de extração caritativa, algo que não pode ser feito numa estratégia industrializante que envolva um pacto de classe, que escantearia um pouco o capital financeiro, valorizaria a burguesia industrial, limitaria a renda da terra, teria que ter política contra a renda da terra, tal como Cristina Kirchner fez, aumentando as retenções em 35%. As retenções, Dilma aprovou um marco regulatório para Minas que cobra 4% de imposto. Como uma novidade, como se fosse uma grande medida de 4% de imposto quando os minérios subiram, etc, etc. De tal maneira que essa digestão moral da pobreza é muito confortável para a burguesia por dupla razão. Primeiro, porque é muito barato para o Brasil. Muito barato para a elite brasileira sustentar esses programas. Segundo, porque alimenta em amplos setores sociais a ideia nefasta de que a questão social está sendo enfrentada, há uma resposta sem tocar na propriedade e no poder. É uma solução inédita na história do Brasil, porque o problema da justiça social aqui sempre esteve vinculada, até mesmo em setores liberais, na ideia de que algo da propriedade tem que ser democratizada, por exemplo, a reforma agrária. E algo da riqueza e do poder político terá que ser compartilhado. Essas duas exigências desapareceram no trato da questão social brasileira. Então são programas sociais que mantêm os pobres e sem a ira necessária para colocar em movimento o povo. É um instrumento de dominação eleitoral, não é um instrumento de emancipação política dos trabalhadores e merece a crítica, porque essa crítica, inclusive agora o Papa Bergoglio está fazendo. Quer dizer, quando eu vejo setores da esquerda que não tratam isso, nós estamos atrás do Papa, dessa instituição de vanguarda mundial que é a Igreja Católica. É inacreditável, Esse tema coloca para nós problemas terríveis. A integração latino-americana, eu fui entusiasta disso, mas eu olho o Mercosul, querido Samuel, e vejo que os 15 primeiros exportadores do Brasil para a Argentina são das empresas nacionais, a Volkswagen, a General Motors, etc., totalmente dominado pelas empresas transnacionais, enquanto uma experiência, Pedro, do Sucre e da Alba, completamente desconsiderada entre nós.
completamente desconsiderada e ignorada entre nós. E o entusiasmo pelo Mercosul, que é... Os economistas marxistas, mas tem 5 deles que sabemos do que se trata. Quero dizer o seguinte, essa integração no Mercosul, eu quero dizer, claro, o imperialismo vem e diz assim, olha, tem a Aliança do Pacífico, tá certo, é isso aí mesmo, mas agora o Mercosul está namorando um acordo com a União Europeia, e está tudo dominado. O tema da integração latino-americana efetivamente sucumbiu. Entramos num terreno, portanto, que é um período em que a crise agora vai cobrar seu preço na América Latina. E agora, e quero dar uma expressão muito nacional aqui, pedindo licença aos nossos convidados de outros países, que é o seguinte, nós estamos num período eleitoral, e veja a pobreza do debate econômico. Na verdade, não há um debate econômico no Brasil sobre as opções econômicas. Não há. E não há porque há um pacto entre todas as candidaturas de não tocar no essencial. E o que é o essencial? Vença quem vença. Todas as candidaturas estão preparando o seu ajuste. Poderá ser um ajuste mais à direita, um ajuste mais à esquerda, um ajuste que preserve os pobres um pouquinho mais, que preserve alguns setores, mas todos estão numa estratégia. É um momento de incerteza. É um momento de incerteza agora na América Latina. Essa incerteza europeia, essa crise europeia que está sendo dominada pelo capital financeiro, pelas finanças internacionais, pelas multinacionais, ela chegou com força na América Latina. Ele é um momento dificílimo, mas é também um momento valoroso para a redefinição de uma estratégia de esquerda, que já não basta que tenha apreço pela questão social, que vai ter que se definir no campo do anti-imperialismo e no campo do socialismo. As tarefas que tínhamos que fazer nesse longo período de resistência e avanço que se configurou na Revolução Democrática Bolivariana, agora só podem ser retomadas num novo patamar de exigência. Como disse o Cláudio Katz aqui, num debate surpreendente com o Bresser Pereira, que perguntou a ele se ele efetivamente acreditava no socialismo. E o Katz disse, eu acredito no socialismo e estou convencido da possibilidade do socialismo. E respondeu ao Bresser, bem, olha, talvez tenhamos que duvidar com muito mais força das possibilidades do neodesenvolvimentismo, porque as forças capazes de impulsionar esse neodesenvolvimentismo efetivamente não são desse mundo. Ao contrário, as forças, os condenados da terra, os oprimidos e os explorados, aqueles que não podem mais ser contemplados com programas sociais de natureza caritativa, essa imensa desigualdade de explorados e oprimidos que nós temos na América Latina, essa quantidade imensa de pobres e miseráveis que mesmo órgãos bem comportados como a CEPAL já não podem mais ocultar, exceto pelo cinismo metodológico e a fraude de organismos como o Banco Mundial, isso coloca um protagonista velho e novo na cena política, que é o povo. E com ele teremos que marchar, renovar-nos teoricamente, criar uma nova praxis política e elaborar um programa que pode não ser viável agora, possivelmente não nas próximas eleições, possivelmente não no próximo governo, mas absolutamente indispensável e apropriado para essa conjuntura que nós finalmente entramos. Muito obrigado.